Dado que estamos em pausa para seleções, vamos aproveitar este momento para analisar os jogadores que estão emprestados pelo Benfica e tentar perceber aqueles que estão a brilhar e aqueles que não estão a conseguir ter minutos suficientes. Além disso, vamos trazer também aqui as novidades mais recentes sobre o universo benfiquista. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe Canada. Depois de 2 dias de folga, o Benfica voltou já aos treinos no Seixal. Se por um lado Bruno Lage perdeu 12 jogadores da equipa principal para compromissos de seleções, por outro é tempo também do treinador das Águias observar de perto alguns jovens dos Bs, o lateral esquerdo Francisco Domingos, o lateral direito Diogo Spencer e os médios Nuno Félix, Diogo Prioste e João Veloso são então os miúdos que se juntam por estes dias ao plantel benfiquista. Ontem falámos dos 10 jovens jogadores que Bruno Lage tinha debaixo de olho. Caso não tenhas visto, tens o link no vídeo na descrição, mas o foco está agora em preparar o regresso à competição. As Águias enfrentam o Gil Vicente em jogo em atraso da jornada 24 do Campeonato Português, partida essa que está agendada para o dia 28 de março. Mas ainda então para o tema principal do vídeo de hoje, os jogadores emprestados pelo Benfica nesta época, que são ao todo 9, 6 a equipas portuguesas, 3 a conjuntos estrangeiros. Vamos analisar cada um deles, tentar perceber se têm sido ou não épocas positivas e tentar chegar a uma conclusão se merecem ou não uma oportunidade na equipa principal do Benfica para a época 25-26. Começando aqui pelo lateral Rafael Rodrigues, está emprestado ao AFS. O jogador de 23 anos fez 17 jogos até agora, com 786 minutos disputados. Ele que no início da época teve algumas dificuldades em jogar, também teve alguns problemas físicos, mas a partir do início de 2025 começou a ter mais minutos e mais oportunidades e tem sabido aproveitá-las. Ele que está na sua primeira época na primeira divisão, mas a verdade é que não demonstrou ainda ter qualidade suficiente para representar a equipa principal do Benfica, e sendo que já tem 23 anos, a janela cada vez mais diminui. E acredito que o futuro deste jovem lateral deverá mesmo ser a saída em definitivo no final da época. Avançamos para Martinete, um médio de 22 anos que soma o seu segundo empréstimo consecutivo. Na época passada teve cedido ao Gil Vicente, agora está ao Rio Ave, sendo que ele conta com 21 jogos pelos vilacondenses nesta época, com 1321 minutos em campo, tem um gol e uma assistência, sendo que é um jogador que joga habitualmente no conjunto do Rio Ave. A verdade é que já teve aqui alguns bons momentos, alguns bons jogos, mas ainda está à procura de uma maior maturação do seu nível de jogo. Ainda assim é um jogador que eu tenho muitas expectativas. Acho que é um jogador que tem talento e que tem qualidade, e acredito que muito provavelmente vai ter uma oportunidade, pelo menos, de fazer pré-época na equipa principal. Avançamos para o extremo Henrique Pereira, que não tem tido assim uma vida fácil na sua estreia na primeira divisão. Ele começou até com algumas boas exibições no Casa Pia, com um golo marcado, mas depois teve uma lesão e a partir daí nunca conseguiu assumir o papel principal no conjunto de Casa Piano. Ainda assim participou em 19 partidas, mas tem poucos minutos, 582, conseguiu 2 gols e uma assistência. Tem tido aqui alguma dificuldade de se impor no conjunto da primeira divisão e tendo 23 anos, a janela da oportunidade também começa também a diminuir bastante. É um jogador que eu gosto bastante, sinceramente. Acho que ele tem potencial e qualidade, mas as coisas não correram muito bem nesta época. Talvez um novo empréstimo, ou então o Benfica vai mesmo acabar por deixar sair com partida do passe. Seguindo agora para o extremo Pedro Santos, que está emprestado ao Moreirense. O jogador de 22 anos conta até com uma boa utilização a nível de participações em jogos, 24. No entanto, tem 675 minutos em campo, o que quer dizer que, apesar de jogar muitas vezes pelo Moreirense, poucas vezes é titular. Tem tentado aproveitar as chances que vai tendo, muitas vezes a sair do banco, já conta com uma assistência, mas a sua primeira experiência na primeira divisão tem sido aqui com poucos minutos. E provavelmente aquilo que o Benfica deve acabar por fazer
a este jovem jogador é emprestá-lo novamente e ver como é que ele reage a uma nova assistência. Agora temos aqui um caso muito específico, o Gerson Sousa, que foi emprestado ao Estado da Amadora, mas no mercado de inverno e nos últimos dias do mercado, sendo que ainda teve pouquíssimas oportunidades no conjunto do Estado da Amadora, apenas 3 partidas, 44 minutos, tem estado a saltar do banco e está à procura, agora na última fase da época, de ter aqui alguns minutos naquela que é a sua primeira experiência na primeira divisão. O jovem tem 22 anos, muito provavelmente vai ter um novo empréstimo para o próximo ano para ver se consegue ter mais oportunidades de mostrar o seu valor. Há mais um jogador emprestado a equipas portuguesas e é o avançado Henrique Araújo, de 23 anos, ele que está cedido ao Aroca, depois de empréstimos também ao Watford e ao Famalicão em temporadas anteriores. Custa-me um bocadinho fazer aqui uma análise a este avançado de 23 anos, que eu gosto bastante. A verdade é que se esperava um empréstimo de maior afirmação no Aroca. É certo que ele tem 5 golos em 20 jogos, 908 minutos em campo. No entanto, tem tido aqui jogos a titular, outros jogos no banco, e esperava-se que ele assegurasse mais a titularidade. É verdade, também tem tido aqui alguns problemas físicos que não têm ajudado. Talvez o Benfica ainda lhe dê uma nova oportunidade com um novo empréstimo. Ele que sempre foi um avançado na formação, uma autêntica máquina de marcar golos, mas nesta adaptação ao futebol sénior tem tido aqui mais algumas dificuldades, mas eu ainda acredito que ele pode dar a volta por cima. Seguimos para os jogadores que estão emprestados em equipas estrangeiras e começando aqui com o nosso amigo David Iracek, o lateral checo de 24 anos, que está emprestado pelo segundo ano consecutivo ao Hoffenheim. Ele que começou logo a pré-temporada de uma forma terrível, fraturou o braço esquerdo, recuperou e começou consecutivamente a ir ganhando minutos no conjunto germânico. Ele que tem 18 partidas pelo Hoffenheim, 995 minutos em campo. É pouco provável que o Hoffenheim pague a opção de compra para o garantir em definitivo. Aquilo que o Benfica vai querer é uma venda deste jogador e tentar recuperar pelo menos algum do dinheiro investido neste lateral, que acabou por ser um tiro ao lado, infelizmente, e que não demonstrou ter qualidade para representar o Sport Lisboa e Benfica. Se David Iracek é caso bicudo, o que dizer aqui sobre o nosso amigo Meite, que também é aqui uma grande dor de cabeça. Ele que passou a primeira metade da época a treinar à parte no Seixal e conseguimos então arranjar maneira de ele ser novamente emprestado ao PAOK. Um conjunto que gosta bastante dele e dá para ver aqui ele que chegou em janeiro e já tem 7 partidas, 310 minutos em campo, portanto é aqui um jogador que agrada ao conjunto helénico, sendo que ele até já fez aqui uma assistência. O desejo do Benfica é vender este jogador em definitivo, ele que tem contrato até 2026, o PAOK quer contratá-lo em definitivo e esperemos que no próximo verão haja aqui uma forma de encontrar um entendimento entre os dois clubes e o jogador para resolver aqui a questão de um jogador no qual o Benfica não conta com ele. E fechamos aqui com o último jogador, o fantasma Kasper Tengstedt. Ele que tem sido aqui uma agradável surpresa em Itália. Ele está cedido ao Hellas Verona, o avançado dinamarquês de 24 anos. Conta com 7 golos e uma assistência em 22 partidas, em 1382 minutos, o que não é nada mau, sendo que o Verona é uma equipa que está a lutar para não descer e que ele ainda esteve lesionado durante o mês todo de fevereiro, regressou agora há pouco tempo, portanto são números bastante interessantes por parte do avançado nórdico. Aqui pode haver até um interesse do Bruno Lage o querer analisar na pré-temporada, mas acredito que a decisão deva passar por uma venda, tentar aproveitar que ele está valorizado, com alguns gols numa liga bastante competitiva e procurar recuperar o dinheiro investido e quem sabe fazer aqui um negócio bastante interessante, uma vez que não é todos os dias que se coloca aqui um avançado a rodar numa liga melhor que a nossa e que ele consegue marcar uma boa quantidade de golos. O jovem guarda-redes reagiu ao hipotético interesse inglês, questionado sobre as notícias que o ligam ao Manchester City. A Natalie Turbine revelou-se bem disposto e disse que descobriu esses rumores através da internet. Se são verdadeiros os rumores, vi na internet, assim como vocês,
Por enquanto estou completamente focado na seleção para estes jogos e depois foco total no Benfica. Há um período importante nas competições, tudo o resto será adiado para mais tarde, tirou o guardião benfiquista citado pelo portal ucraniano Sport. O City, ao que tudo indica, está à procura de um guarda-redes para suceder a Ederson, que pode sair no mercado de verão. Contudo, seria absolutamente surpreendente os Citizens avançarem para a contratação do guarda-redes ucraniano de 23 anos. Turbin é um guarda-redes jovem com potencial, mas que ainda precisa de crescer um pouco. Nesta época, conta com 38 partidas realizadas pelo Benfica. Parece que a Juventus continua muito atenta ao mercado português, depois, durante muitos dias, ter sido apontado como interessada no central António Silva. Agora, de acordo com a Gazeta dello Sport, o conjunto italiano tem dois avançados do campeonato de baixo de olho, Vítor Gyökeres do Sporting e Pavlidis do Benfica. A Juventus está à procura de um sucessor para Dusan Vlahovic, que vai sair no verão. O conjunto transalpino olha para o avançado sueco como o plano A e para Pavlidis como uma alternativa. O internacional grego soma 43 partidas pelo Benfica, com 20 gols marcados e 8 assistências. Contratado por 18 milhões de euros, o Benfica não tem interesse em libertar Pavlidis no próximo mercado, pois acredita que o grego pode conseguir uma temporada melhor no segundo ano na Luz e valorizar ainda mais. E falando em Pavlidis, temos prémio para o jogador do Benfica. O grego foi eleito o avançado do mês na Liga em fevereiro. O Internacional Helénico recolheu a maioria dos votos dos treinadores principais da prova. O atacante do Benfica recolheu 26,5% dos votos, batendo a concorrência de Roger Fernandes, do Sporting Braga, e de Aranda, do Famalicão, com 13,68% e 10,26% respectivamente. Em campo, nos 4 jogos disputados e ganhos pelos encarnados em fevereiro, 2 como titular, Pavlidis contabilizou 190 minutos de utilização, marcou 4 golos e fez ainda uma assistência. Já Bruno Lage foi considerado o melhor treinador do campeonato durante o mês de fevereiro, numa eleição feita pelos treinadores principais das equipas em competição. O treinador do Benfica arrecadou 23,93% dos votos, batendo no pódio a concorrência de Carlos Carvalhal, do Sporting Braga, com 22,22% e de Ian Castro, do Estoril, com 14,53%. Nas 4 jornadas da Liga, entre os dias 2 e 22 de fevereiro, o Benfica obteve 4 vitórias no campeonato. Vitória no Hóquei Patins, o Benfica venceu em casa do Ribadaf por 5-1 no jogo de abertura da 19ª jornada do Campeonato Nacional. Foi um jogo de sentido único, com os encarnados a adiantarem-se no marcador com gols de Nil Roca aos 6 minutos e Pau Bargaló aos 22. A equipa da casa ainda reduziu a diferença por Franco Toledo aos 31, mas o Benfica assegurou o triunfo com 3 gols de rajada marcados num espaço de 6 minutos. Zé Miranda aos 42 e mais 2 de Pau Bargaló aos 44 e 48. Com esta vitória, o Benfica sobe ao segundo lugar e conta com 45 pontos. Está a 1 do líder Sporting, com os Leões com menos um jogo disputado. Fechamos o vídeo de hoje com uma notícia triste. O antigo jogador do Benfica, Andrea Delibacic, faleceu hoje aos 43 anos, vítima de um tumor cerebral, diagnosticado em março de 2023. O Benfica recorreu às redes sociais para se despedir do antigo jogador. Para sempre um de nós, Delibacic, escreveram as águias nas redes sociais, acompanhando a pequena homenagem com uma fotografia do ex-avançado, que envergou o número 34 na sua curta passagem pela Luz. Delibacic chegou a Portugal em janeiro de 2005 por empréstimo do Mallorca, tendo apenas vestido a camisola do Benfica por 5 ocasiões, não marcando qualquer golo. Ainda assim, o então ponta de lança conseguiu conquistar o título de campeão nacional em 2004-2005. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre estes jogadores que estão emprestados pelo Benfica. Achas que algum merece uma oportunidade na equipa principal para a próxima temporada? E o que é que tu achas aqui sobre estes rumores de interessados em Turbin e em Pavlidis? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários #jogadores emprestados.
Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.